Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia, para a honra e para a glória do Senhor. Estamos aqui no livro de 1 Crônicas, do capítulo 22 em diante. A palavra de Deus diz assim: Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, sem peso, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim a palavra do Senhor veio, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e próspera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás. Se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que a minha opressão prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, sem peso, porque em abundância é. Também madeira e pedras prepararei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu repouso em roda, porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu repouso. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, porque a arca do concerto do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos e daí para cima. E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu
por turno, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Dos filhos de Ladã, Jeiel, chefe, e Zetão e Joel. 3. Os filhos de Simei, Selomite, e Aziel e Arã. 3. Estes foram chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, e Ziza, e Jeús, e Beriais. Estes foram os filhos de Simei. 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. 4. Os filhos de Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem, para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre as tribos de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel e o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Dos filhos de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron foi Gerias, o chefe, e Amarias o segundo, e Jaaziel o terceiro, e Jecamião o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Filhos de Mali, Eleazar e Quis, e morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote. 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais. Chefe dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos e daí para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contadas os filhos de Levi da idade de 20 anos e daí para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandato dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos atos e nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha e para a oferta de manjares e para os coscorrões, asmos e para as sertãs e para o tostado e para toda medida e mensura e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor e semelhantemente à tarde e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, nas luas novas e nas solenidades por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda, da guarda dos filhos de Arão, da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos, e quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eliezer e Itamar, e morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eliezer entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eliezer, 16 chefes das casas dos pais, mais dos filhos de Itamar, segundo as casas dos seus pais, 8. E os repartiram por sorte, uns aos outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas perante o rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e o chefe dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas.
Um dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte de Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Zeorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Zecanias, a undécima a Eliasabe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezibeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezi, a 18ª a Apéses, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Zubael, Gedias, quantos a Reabias, filhos de Reabias, Isis era o chefe. Dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro Amarias, o segundo Jaaziel, o terceiro Jecamião, o quarto dos filhos de Zeel, Mica, dos filhos de Mica, Zamir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, os filhos de Merari, de Jacasias, Beno e Zoão, de Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, os dos filhos de Quis, Jeramiel, os filhos de Muzi, Mali, Ieda e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E também eles lançaram sortes igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, e Aimeleque, e o chefe dos pais, entre os sacerdotes, e entre os levitas, o chefe da casa dos pais, e bem assim seu irmão menor, funções dos cantores em seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra dos ministérios. Dos filhos de Asaf, Zacu e José, e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias, Izeri, e Jesaías, e Asabias, e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos de Emã, Buquias, e Matanias, e Uziel, e Zebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gidalte, e Ramonte Ezer, e Josbecasa, e Malote, e Oti, e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei das palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf, Jedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288, e deitaram as sortes acerca da guarda, igualmente assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte de Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira a Zacu e seus filhos e seus irmãos 12. A quarta a Isri e seus filhos e seus irmãos 12. A quinta a Netanias e seus filhos e seus irmãos 12. A sexta a Buquias e seus filhos e seus irmãos 12. A sétima a Jezareia e seus filhos e seus irmãos 12. A oitava a Jesaías e seus filhos e seus irmãos 12. A nona a Matanias e seus filhos e seus irmãos 12. A décima a Simei e seus filhos e seus irmãos 12. A undécima a Azarel e seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima a Asabias e seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª
a Subael e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, Jerimote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, e Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maaziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romante e seus filhos e seus irmãos, 12. Amém. Glória a Deus.